Johnny e Jairo seguem a trilha de Diego até um parque perto do Independence Hall. Às 10h59, Johnny avista Diego passando e o Eka-Pipo indo atrás dele. Johnny fala sobre a situação e pergunta o que o Jairo fará caso o Diego revide, e em seus olhos chamas negras surgem. Seu olhar se torna como de um assassino, disposto a abandonar sua própria humanidade. Eu pretendo atirar nele. Jairo diz para não matar Diego, e Johnny, com chama nos olhos, apenas retruca: não o mate? O Zeppelin diz que eles não são terroristas e fala que eles vão apenas arrebentar com ele e pegar o cadáver de volta. E Johnny, de forma relutante, concorda. Eles se separam para buscar o Dio e, de longe, Jojo encontra o cavalo do Diego e diante de Jairo surge um homem caminhando. Johnny grita embasbacado ao ver Valentine, que estava vindo do outro lado com seu stand ativado. Johnny tenta avisar Jairo, mas ele parece confuso. Então, de repente, Johnny é baleado. O Jairo escuta o barulho do tiro e pede para esse mano ficar parado. O Johnny começa a levar uma saraivada de balas, e ao ouvir o barulho, Jairo tenta ir atrás, mas então ele é pego pelo poder do stand do inimigo, que consegue criar grades no chão. O tirador continua atirando no Johnny, mas ele consegue usar o ato 3 para escapar. O Zeppelin vê o Eka-Pipo ali perto e arremessa sua Steel Ball contra o inimigo, que consegue usar esse bagulho no braço dele para teleportar a Steel Ball para trás do Jairo, acertando ele em cheio. Ele joga pregos no chão e eles são teleportados para cima, acertando o Jairo e deixando ele encurralado. O stand desse cara se chama Chocolate Disco e ele usa as coordenadas de X e Y para transferir coisas de um lugar para o outro. Inclusive o nome do mano é Disco. Sim, o nome do stand é Chocolate Disco e o nome do cara é Disco. Sem dúvidas não é um dos nomes mais criativos que o Araki já inventou. O Disco quebra uma garrafa com ácido a fim de acertar o Jairo, que tenta correr para a direita para despistá-lo. Ele arremessa sua Steel Ball, que é teleportada, e acerta o Jairo em cheio. Chega a cara fica amassada, doido. O Jairo cai e se levanta, enquanto os ácidos caem atrás dele, sem acertá-lo. Atrás de Jairo também está uma Steel Ball, que gira. O Disco tenta acertar seu frasco com ácido, mas os ataques não acertam Jairo, que anda normalmente. Novamente ele usa os pregos para acertar o Jairo, mas mesmo assim não adianta. Agora, a explicação para isso? Bem, se preparem. O Jairo jogou as duas Steel Balls ao mesmo tempo. Com isso, a rotação das duas Steel Balls reuniu o ar ao seu redor e tornou ele mais denso, assim causando uma refração de raios de luz, que é quando ao mudar de meio, a luz tem sua velocidade de propagação alterada, sofrendo um desvio. Assim se cria uma lente de ar entre o Jairo e o Disco, e essa lente faz com que tenha uma diferença na percepção do Disco sobre onde o Jairo está. Ou seja, mesmo ele podendo teleportar as coisas no lugar onde o Jairo está, por causa dessa lente de ar, ele acaba tendo uma percepção alterada sobre a localização do Jairo. Por isso os ataques dele chegaram perto do Zeppelin, mas nunca acertaram, porque a perspectiva do Disco estava levemente alterada. Assim, Jairo usa sua Steel Ball e derrota Disco. Explorando o lugar, Jairo vê rastros de sangue do Johnny perto do esgoto, que foi por onde o Jojo fugiu do atirador usando o ato 3. O Jairo pergunta para algumas crianças se viram Diego e se ele atirou no Johnny. No entanto, as crianças dão respostas diferentes, algumas dizendo que foi o Eka-Pipo que atirou no Jojo e outras dizendo que foi o Diego. Um pintor aparece por ali e diz que as crianças viram errado e que quem na verdade atirou no Johnny era esse homem que ele fez o retrato, ou seja, Valentine. Isso deixa o Jairo mega confuso com toda essa situação e ele se pergunta se essa percepção diferente de cada um é devido a um stand. Do outro lado, vemos Diego vendo o Eka-Pipo por trás. Dio diz que é bom que Johnny esteja vivo, mesmo que à margem da morte, enquanto o Eka-Pipo indaga Diego sobre não tê-lo contado que Magenta não tinha morrido no primeiro incidente contra Johnny e Jairo. Temos um flashback da vida de Jesus após sua ressurreição, onde Jesus diz para José de Arimateia que iria para o leste. José pergunta se verá Jesus novamente, então ele, aos pés de José, sinalou 9 pontos e disse: tudo que gira torna-se encíclico. Então, Jesus partiu em direção à luz e desapareceu. Os 9 pontos que ele apontou eram semelhantes a locais em um mapa, porém ninguém pôde compreender onde estavam esses lugares. Ainda assim, José de Arimateia o desenhara precisamente e o guardara com cuidado por toda a sua vida.
enquanto aquele homem continuou sua jornada rumo ao leste. No caminho, ele conviveu com vários povos e aprendeu sobre suas línguas e culturas. Quando chegou ao mais extremo ao leste, ele começou a construir um barco, sendo ajudado gentilmente pelos habitantes dali. Após terminar o barco, ele partiu ainda mais ao extremo do leste, através do oceano. Após cruzar o mar, ele resolveu ficar onde chegou, passando o resto da sua vida lá. Por quanto tempo o homem ficou por lá e quantos anos ele tinha são perguntas sem resposta. Nos seus últimos momentos, as pessoas que conviveram com Jesus dizem que gostariam de vê-lo novamente. Tempos mais tarde ocorreu um terremoto naquela região. Após isso, uma tempestade atormentou aquele lugar e uma enchente destruiu aquelas terras. No entanto, seu cadáver não apodreceu e acabou se dividindo em 9 partes, acabando em vários lugares diferentes do continente. A última vez que ele encontrou-se com um humano foi em um deserto nos confins de San Diego, onde um grupo de soldados foi aniquilado em um acidente. No deserto, em meio à areia, estava seu coração. E foi por acaso que um jovem soldado acabou por encontrá-lo. Ele foi o único da tropa que sobreviveu ao deserto, e após isso, esse soldado subiu de vida e supôs que se havia um coração, deveria haver outras partes, tendo o objetivo de encontrar as outras partes desse cadáver. Assim, ele se tornou o presidente do seu país. Às 4h05, Wake Up People persegue Diego pelas ruas da Filadélfia até um parque perto do Independence Hall. Lá ele vê o Johnny e o Jairo, mas resolve voltar a seguir o Diego. Wake Up People afirma que não se juntará aos perdedores e que se fracassar, não terá para onde ir. Ele passa pelo disco e perde o Dio de vista, então ele vê um revólver carregado no chão e fica encucado com aquilo. Atrás dele surge uma sombra. As mãos de um stand surgem por trás de uma bandeira dos Estados Unidos e atacam o Wake Up People, que tenta arremessar sua Wrecking Ball e consegue acertar, fazendo com que o seu inimigo fique com ataxia. Ele pega o revólver e começa a meter bala e acerta o inimigo em cheio. Só que o inimigo, na verdade, era o Johnny. O Wake Up People, ao ver o Johnny usando o stand, pensa que ele vai ser atingido, então saraiva Jojo de balas. No entanto, ele consegue fugir usando o ato 3 pelo bueiro. Dio aparece e diz para Wake Up People que é bom que Johnny esteja vivo, mesmo que à margem da morte. Enquanto isso, Wake Up People indaga Diego sobre não tê-lo contado que Magenta não tinha morrido no primeiro incidente com Jojo e Jairo. Às 4h05, Diego derruba um segurança, pega as roupas dele e se infiltra no Independence Hall para poder roubar as partes do cadáver. Ele vê Valentine caminhando e decide que vai matá-lo. Valentine passa por Diego, faz uma cara, mas continua em frente. Dio vê a Lucy passando em uma maca e ele vê que ele, o Johnny e o Jairo estão sendo procurados. Os guardas estranham ele e, sendo poucas ideias, ele só transforma eles em dinossauro no foda-se. O Dio se pergunta por que o presidente saiu sem nenhum guarda e pretende matá-lo. Mas como sabe que o Valentine não é qualquer um, ele pretende usar o Wake Up People ao seu favor. Dio segue o Valentine pelas ruas, passa pelo disco, enquanto também é seguido pelo Wake Up People. Ele usa um ponto cego para pular para cima de um telhado, então o Wake Up People acha uma arma no chão e atira em direção ao Diego, que desvia e vai em direção ao Wake Up People. No entanto, ele é atingido pela ataxia da Wrecking Ball. Ele pega uma arma e começa a saraivar o Wake Up People de bala. Então, uma bandeira dos Estados Unidos que estava ali cai em cima do Dio, e ao olhar para o lado, ele vê o Wake Up People chegando. Rapidamente ele se vira e percebe que na verdade ele atirou no Johnny. As crianças veem aquilo e levam um susto. Dio diz que sente o cheiro de Valentine no ar e conspira que ele foi atraído ali para atirar no Johnny. Diego desce e diz para o Wake Up People que é bom que Johnny esteja vivo, mesmo que à margem da morte. Enquanto o Wake Up People indaga Diego sobre não tê-lo contado que Magenta não tinha morrido no primeiro incidente com Jojo e Jairo. Dio pergunta se o Wake Up People viu ele atirando no Jojo e o Wake Up People fica confuso. Dio diz que quem atirou no Johnny foi o presidente, diz que sabe disso por conta do aroma dele e fala que a sua prioridade é descobrir quais os poderes do Valentine. Ele faz com que seus dinossauros procurem por Valentine e diz que ele quer o olho esquerdo do Diego. Assim, pede para o Wake Up People se aliar a ele. 2 dos dinossauros do Dio são mortos, mas nem ele nem o Wake Up People conseguem entender como. Dio envia mais dinossauros para investigar e o Wake Up People diz que ficou confuso com o que o Diego disse. Isso porque foi ele que atirou no Jojo. Diego Brando só tem uma conclusão: o presidente é o culpado. Os dinossauros de Dio são pegos e mortos acima da dupla. Dio Brando se vira e lá vem ele.
Funny Valentine. Ele tenta acertar Diego, mas o Wake Up People consegue se antecipar e jogar uma Wrecking Ball em seu rosto. O Wake Up People reflete e diz que ele já não tem um lugar para chamar de lar. Na verdade, esse lugar nunca existiu. Essa é a minha natureza. Sempre fiz apenas o possível. Uma garota inócua que eu nem mesmo conheço é o motivo de eu ter transformado esse país em meu inimigo. Mas também estou satisfeito com isso. Agora me sinto tão... Funny Valentine fala o nome de seu stand. Dirty Deeds Don't Die Cheap. Valentine dispara socos em direção a Jill, que pega ele pelo queixo e joga contra a parede. Só que então, Valentine desaparece e então aparece saindo do corpo de Jill. Novamente, ele tenta atacar Diego, mas o Wake Up People dispara satélites da sua Wrecking Ball em direção ao presidente, fazendo com que ele fique com ataxia. Diego pega uma pedra e joga em Valentine. Ele agradece o Wake Up People e diz que agora é o turno dele. Jill vai com tudo pra cima de Valentine, que estava indo em direção de uma bandeira dos Estados Unidos. Ele acaba sendo atingido, mas ao se envolver na bandeira, o presidente some. Jill vasculha a bandeira e de dentro dela sai Funny Valentine, totalmente recuperado. Jill dispara uma sequência de beatdown, mas é puxado por Valentine pro meio da bandeira. Caído no chão, ele se depara com outro Diego e 2 Funny Valentine. Dirty Deeds Don't Die Cheap. Deixarei você passar a este lado, mas somente metade do seu corpo. O presidente retira o olho do cadáver de Jill e diz que somente ele tem a habilidade de transitar livremente até um tal lugar paralelo. Mas, e se alguém for trazido à força? O que acontece com seu corpo ao encarar o seu outro eu? Após dizer isso, o corpo dos Jill começa a se despedaçar ao se atrair. 8 minutos atrás, às 4h10, Valentine observa Disco passando e Jill seguindo. Ele aparece caminhando em direção a Gyro e Johnny vê isso. Um braço do Valentine segura uma arma em meio aos cavalos. Johnny vê o presidente se esgueirar, olha para o lado e leva um tiro de Valentine. Aí temos o Wake Up People seguindo Jill, que seguiu o Valentine e que se esconde em meio aos cavalos e aparece junto de 3 clones saindo da Valkyrie. Então temos Diego e o Wake Up People simultaneamente atirando em Jojo. Permitir a existência de mundos paralelos em um mesmo espaço e tempo é a habilidade do stand de Funny Valentine. Dirty Deeds Don't Die Cheap. Basicamente o que aconteceu foi que o Valentine, usando suas habilidades de fazer mundos paralelos coexistirem no mesmo tempo e lugar, atirou no Johnny e depois reencenou o tiroteio em mundos vizinhos. Assim, cada tiroteio foi visto por diferentes testemunhas. Diego dá um exemplo de 2 esponjas se entrelaçando, com seus furos penetrando uns aos outros, tornando-se apenas uma esponja. É basicamente isso que está acontecendo com o torso do Diego. Valentine usou seu poder para poder puxar o Diego para um universo alternativo, de um mundo idêntico ao de Steel Ball Run, mas não igual. O D4C joga seu Wake Up People alternativo para longe, e o Valentine diz que ninguém pode coexistir consigo mesmo em um mesmo mundo, exceto através do seu poder. Agora, Jill está prestes a morrer, mas assim como aconteceria no universo de Steel Ball Run, aparecem dinossauros mandados por esse dia alternativo, que guiaram Johnny através do esgoto para onde o Valentine está. Então, Jojo dispara contra o presidente, acertando ele em cheio. Mesmo ferido, Johnny Joestar tem determinação, e assim carrega mais um tiro de seu Tusk. Valentine deixa o olho cair e rapidamente pega de volta. Johnny atira sem parar contra o presidente enquanto ele está tentando fugir. Valentine se agarra numa porta e então cai, aparentemente morto. Mas Diego diz que Valentine não foi derrotado e que ele deve ter voltado para o seu mundo, supondo que ele pegou o olho que estava caído. Afinal, né, se não tem olho no chão e o Valentine estava perto do olho, obviamente ele pegou. Na verdade, quem foi baleado ali foi o Valentine deste mundo que o Diego entrou, não o verdadeiro, que deve ter voltado para outro mundo após sacrificar seu eu desta realidade. É isso o poder do Valentine. Ele pode transitar entre seus mundos adjacentes e semelhantes. Jill relembra que antes ele havia pressionado o Valentine contra a parede e ele atravessou suas costas. Agora ele foi pressionado pela porta e usou ela para voltar para outro mundo. Assim, ele teoriza que se ficar no meio de algo, poderá voltar para o seu mundo.
Ele vê seu eu deste mundo morto e chama o Ekapipo, dizendo que descobriu a verdade por trás do poder dele. O outro Dio segura o pé do Ekapipo e o Diego se desculpa e agradece a ele, falando que agora entendeu os poderes de Valentine e está feliz por se juntar com o Ekapipo. Enquanto isso, o Dio do outro mundo morre. Ele usa da bandeira do chão e do Ekapipo desse universo para voltar para o verso original de Steel Ball Run. No entanto, os Ekapipos dos dois universos se fundem, junto de suas Wrecking Balls. Diego diz para ele considerar este momento como a razão para ele ter vindo para este continente. Adeus, Ekapipo. E muito obrigado. Enquanto se despedaça, o Ekapipo se lembra de recortes importantes de sua vida, assim, deixando este mundo. Agora com o olho, Valentine está com todas as partes do cadáver. Diego diz que não havia outro olho esquerdo no mundo paralelo. Ele analisa toda a situação em forma de agir do Valentine e chega na conclusão que o cadáver é único deste mundo. Então, nos outros universos, o objetivo por trás da corrida é outro. Isso prova que o cadáver santo é um milagre único deste mundo e este mundo é a base para os outros. No Independence Hall, Lucy é acordada por uma voz que lhe diz para cortar. Ela vê o Steel ferido e fica desesperada e tenta fugir. Dois assistentes do presidente seguram ela e as suas lágrimas se solidificam. Vozes na sua cabeça dizem para ela cortar. Então, ela tenta usar as lágrimas como lâmina, mas elas derretem. Os capangas do Valentine tentam sedar ela, mas rola umas pataquada e a Lucy foge. O cara pisa numa garrafa de remédio e recebe um corte. Um capanga segura ela e tenta sedar a Lucy novamente, mas a sua mão inconscientemente acerta um guarda e então a Lucy aproveita para escapar. Às 4h30, Jairo encontra Johnny ferido. Jodie explica sobre o poder do Valentine para o Zeppeli, falando sobre esse mundo alternativo e sobre a forma que Valentine viaja, se botando no meio das coisas. Por fim, ele fala para Jairo sobre a morte do Ekapipo. Jairo diz que se o presidente agora tem um cadáver completo, não há o que fazer, e diz para eles desistirem. No entanto, Johnny diz que suas pernas haviam se movido. Na verdade, estão se movendo até agora. Ele até tenta se levantar, mas não é o suficiente. Jojo grita, dizendo que vai pegar o cadáver. Não importa se ele irá morrer ou viver, se é o certo ou errado e se o cadáver é ou não um santo. Ele ainda se sente insuficiente. Ele quer recomeçar e para isso precisa do cadáver. O Zeppeli fala sobre os estribos, que é a parte onde você apoia o pé para se equilibrar em cima do cavalo. Demoraram 11 séculos para os estribos serem criados. Antes disso, você tinha que deixar as pernas suspensas para se equilibrar no cavalo, mesmo que isso causasse uma congestão sanguínea. A questão é, os estribos foram criados para o uso de certas técnicas. Você absorve a energia do cavalo com a parte inferior do seu corpo e luta enquanto está montado. A energia do cavalo entra pela cintura do cavalgante e circula até as costas e ombro de forma espiral, chegando até os braços onde estão as armas, para aplicar as técnicas de combate. Jairo diz que não usam apenas os pulsos no spin da Steel Ball. Com o conhecimento da escala infinita obtida através da natureza, eles fazem a energia rotacional girar por todo o corpo. E com isso, é possível gerar uma força rotacional invencível. De acordo com a tradição do Zeppeli, há uma técnica que incrementa o spin. Ao usar a energia dos cavalos que vem dos estribos, se o Johnny puder botar os pés nos estribos e produzir o spin a partir do cavalo, talvez consiga bater de frente com essa habilidade do presidente. Jairo fala que nunca viu ninguém usar e nem sabe se essa técnica é verdadeira, e que isso é apenas algo passado de geração para geração por Zeppelis. A família Zeppeli é formada por carrascos e não por cavalheiros. Por isso Jairo disse isso para Johnny. Somente um cavaleiro pode usar essa rotação. Jojo agradece e diz para Jairo cuidar dos seus ferimentos. E a dupla agora pretende resgatar Lucy como último trunfo. Lucy está sendo procurada, mas consegue render um capanga do presidente. O cara solta a arma que estranhamente bate na Lucy. Ele tenta encurralar ela, só que coincidentemente, uma maca bate em cima dele. Ele cai da carruagem, os cavalos começam a correr arrastando ele pelo chão, e quando ele tenta fugir, saem várias abelhas que forçam ele a subir na carruagem para levar a Lucy. Lucy escuta uma voz dizendo um caminho para ela seguir. Esse caminho leva ao rio Delaware, onde Lucy deve procurar por um navio.
No entanto, vemos que quem está comunicando isso para ela é na verdade Fanny Valentine, que se diz escolhido pelo cadáver. Assim, após fazer tudo o que o presidente mandou, eles se encontram